Ok, irmãos, gostaria de saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Mais uma vez estamos nós aqui se utilizando dessa ferramenta para, através dela, trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Como sempre, nós vamos aguardar aqui alguns minutos para que os irmãos possam entrar. E peço que, à medida que os irmãos vão entrando, possam também compartilhar para que outras pessoas possam ter acesso à pregação da palavra do Senhor. Nós cremos que através da pregação do Evangelho, que é poder de Deus, ele pode salvar e transformar muitas vidas. Então, se você compartilha dessa mesma fé, peço que compartilhe aí nos seus grupos sociais de amizade, para que assim a palavra de Deus possa alcançar o maior número possível de pessoas, tá bom? Boa noite aí aos irmãos que já estão aqui conosco, a irmã Silene, Deus abençoe, lá em Vaza Alegre. Tem mais outros irmãos aqui que eu não estou conseguindo visualizar, mas desejo que é Josueldo lá, eu acho que é Josueldo, Deus abençoe também. Anderson, Deus abençoe aí. A paz, minha irmã, a paz. Então nós vamos aguardar mais um tempinho aqui, que é o tempo que os irmãos vão conectando aí com a nossa live e também compartilhando, e 7 horas em ponto daremos início ao nosso momento devocional deste domingo. Faltam 3 minutos, 4 minutos aqui no meu relógio, 3, 4 minutos.
Ok, irmãos, então quero mais uma vez saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez felizes porque Deus nos concede a graça de poder ter esta ferramenta e assim, no meio dessa quarentena, onde estamos impedidos de estar na igreja, nós temos a oportunidade de adorá-lo, cultuá-lo, ainda que não da maneira ideal, mas de qualquer forma é uma oportunidade de também pregar a palavra de Deus e através desta ferramenta, cremos que Deus pode fazer muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, né? Então hoje eu peço a você que por favor, compartilhe, convide outras pessoas para que possam acompanhar esse vídeo. Nós vamos tratar hoje do segundo mandamento do Senhor, que é de suma importância para as nossas vidas, tá bom? Nós temos visto aí aos domingos a lei do Senhor. Começamos com um prefácio, vimos o primeiro mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim, que é a ideia geral de amar a Deus sobre todas as coisas. E hoje nós vamos continuar no segundo mandamento da lei do Senhor, que é não farás para ti imagem de escultura. Daqui a pouco nós iremos tratar sobre isso, o que significa as aplicações e implicações desse mandamento para as nossas vidas. Então, se você sabe de alguém que tem interesse de aprender, de conhecer um pouco mais sobre esse assunto, então não deixe de compartilhar, de dar um toque, de avisar para que essa pessoa possa nos acompanhar também, tá certo? Nós vamos dar início com uma oração, fazendo uma oração. Agora sim, 7 horas, vamos orar ao Senhor, pedir que Deus nos abençoe o tempo que passaremos aqui na sua presença. Senhor Deus, quero pedir no nome de Jesus que continue a nos abençoar aqui, a usar esta ferramenta para a glória e o louvor do Teu santo nome. Que o Senhor venha abençoar cada irmão que está aqui nos acompanhando e tantos outros que ainda hão de entrar para desfrutar desse momento de adoração e de edificação. E que de fato, ó Deus, o tempo que passaremos aqui seja de fato uma adoração ao Teu santo nome e que o Senhor use a palavra do Senhor para edificar e nos fortalecer, que ela transforme as nossas vidas, que ela abra os nossos olhos para a maneira como devemos, ó Deus, nos relacionar em relação ao Senhor, em especial hoje, a maneira como devemos Te servir no tocante ao culto que temos que prestar ao Senhor. Abençoa-nos, tira as nossas dúvidas, ilumina-nos com o Teu Santo Espírito e, acima de tudo, aplica essa palavra no nosso coração para que efetivamente possamos viver para a glória do Teu santo nome, no nosso culto público, quanto ao nosso culto particular, no nosso viver diário. Pedimos assim as Tuas preciosas bênçãos, com perdão também dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos adorar o Senhor com um hino muito conhecido, que é o hino 26, do Inário Presbiteriano. Se você está nos acompanhando tem acesso ao Inário Presbiteriano, pode abrir no hino de número 26, é um hino muito bonito e, creio eu, também muito conhecido, ao Deus grandioso. Vamos adorar o Senhor, vamos cantar com alegria que não há um Deus tão grandioso como o nosso Deus e que a nossa alma tem deleite em cantar a Ele. Feitos beijos das Tuas mãos, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar Teu nome na amplidão. Canta minha alma então a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Canta minha alma então a Ti,
Senhor, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração. Cantam cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Grandioso é o nosso Deus. Não há um Deus maior que o nosso Deus. E a nossa esperança no meio deste mundo tão turbulento que nós estamos vivendo é que um dia nós vamos cantar eternamente na glória ao lado desse Deus. E lá não vai ter mais dor, nem sofrimento, nem coronavírus, nem Covid-19, nenhuma peste finalmente chegará à nossa tenda, porque ao lado do nosso Deus será alegria e felicidade, prosperidade por toda a eternidade. Que esperança bendita, né? Isso que nos dá força para continuar nesse mundo tão tenebroso, né? Tão tenebroso. Que Deus conserve a nossa fé e os nossos olhos nessa bendita esperança que Ele nos dá em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, só avisando que hoje a nossa live está sendo transmitida apenas pelo Facebook. O Instagram de Fabiana hoje, o celular deu um probleminha, a gente não conseguiu fazer a transmissão simultânea no Instagram dela e no nosso Facebook. Portanto, hoje vai ser só aqui pela nossa rede social. Que Deus assim nos abençoe. Então, conforme foi anunciado, vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 20. Hoje nós vamos tratar o segundo mandamento da lei do Senhor. Então, se você tiver acesso a uma Bíblia, pode abrir a sua Bíblia, não importa qual a versão dela, né, seja ela católica, né, seja ela uma Bíblia evangélica. As palavras podem ser diferentes, variadas, mas os significados, os princípios são os mesmos, tá bom? A mensagem do Senhor é a mesma. Então, vejamos o que o Senhor nos diz em Êxodo 20, versículo 2. Só relembrando que o prefácio da lei do Senhor,
né, a base, a estrutura onde Deus lança o alicerce, os fundamentos para ele então colocar os mandamentos, os seus mandamentos. É fácil, visto que Deus não deu a lei ao povo antes da libertação. Deus liberta o povo do cativeiro e depois ele entrega a lei, ensinando então esse princípio. Primeiro Deus salva, depois Deus dá a lei. Então nunca eu vou fazer por onde, cumprir a lei para... Ensinando, portanto, essa grande verdade espiritual, que o homem jamais vai ser salvo por algo que ele faça em favor de Deus. Ele vai ser salvo pela misericórdia e a graça do Senhor. Agora, uma vez salvo, ele tem uma obrigação moral para com esse Deus. E a obrigação é mais no sentido de gratidão ao Senhor. Eu vou andar nos mandamentos do Senhor em gratidão pela grande libertação e salvação que o Senhor operou na minha vida. Dentre outros princípios, a gente viu esse, que sem sombra de dúvida é vital e importante, até mesmo para a compreensão dos mandamentos em si. Bom, então, em resumo, esse foi o prefácio. O primeiro mandamento foi: não terás outros deuses diante de mim. A ideia é de que nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, acima de tudo e de todas as coisas, tá bom? O nosso amor, a nossa razão principal da nossa vida deve ser o Senhor. Qualquer outra coisa que esteja ocupando este amor, esse primeiro amor no nosso coração, nós estamos incorrendo num pecado que ele condena, que é o pecado da idolatria, tá bom? É ter no trono do nosso coração outro ser, outra coisa que não seja a pessoa de Deus. Ele deve ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. Então, em resumo, esse foi o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E agora, finalmente, o segundo mandamento. Vamos lá? Êxodo, capítulo 20, segundo livro da Bíblia, fácil de encontrar, né? Gênesis, primeiro livro. Êxodo, segundo livro, capítulo 20, versículo 2. Perdão, versículo 4, né? Versículo 4. Hoje é o segundo mandamento, eu confundi com o versículo 2, mas é Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Louvado seja Deus pela sua bendita palavra. Irmãos, vamos lá a nossa exposição. Vamos de uma maneira bem objetiva, como a gente tem tentado ser nas nossas lives. Do que trata o segundo mandamento? O segundo mandamento a grande verdade que Deus quer nos ensinar é a maneira correta de adorar a Ele. Lá em Gênesis, nós podemos perceber que Deus, ele é o Criador. Ele cria todas as coisas. Então, tudo que existe no universo, no mundo, no planeta Terra, todos os seres viventes do céu, da terra, do mar, incluindo o homem, tudo isso é fruto da obra criadora de Deus. Ele criou a partir do poder da sua palavra e do nada todas as coisas veio a existir. Muito bem, isso não é novidade para ninguém. A base do cristianismo é crer que existe um Deus e que Ele criou todas as coisas. Pois muito bem, ao passo que essa verdade ela é tão popular, né, não é novidade, digamos assim, para ninguém ou para poucas pessoas, a verdade seguinte a ela não é talvez tão conhecida de todos nós. É porque Deus criou todas as coisas. E aí, tem um pouquinho de paciência que isso daqui vai servir de base para o mandamento, tá bom? Então, Deus criou todas as coisas. Agora, por que ou para que Deus criou todas as coisas?
E é a resposta a essa pergunta que vai nos ajudar a compreender melhor no que consiste esse mandamento, o segundo mandamento. Nós vamos ver lá em Coríntios, lá em Romanos, nós vamos ver no livro dos Salmos, na verdade em toda a Bíblia, que tudo que existe dá glórias ao Criador. O Salmo 19 vai dizer isso de uma maneira fantástica, né? Que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Paulo aos Coríntios vai dizer: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então lá em Romanos, Paulo vai dizer: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele a glória para sempre. Amém. Então, Deus criou todas as coisas e o propósito da criação é a glória ao seu santo nome. É que esta criação glorifique, adore ao Criador. Este é o propósito máximo da criação. Primeiro e último, adoração a Deus. Então, por que é que você existe? Porque eu existo para dar glórias ao Criador. Tá bom? Para dar glórias ao Criador. Então, dito isto, o segundo mandamento nada mais é de que o imperativo do propósito da criação. Para que a criação foi feita para glorificar a Deus. Então aqui Deus está exatamente mandando isto. Ele está dando essa ordem para que as suas criaturas o adorem. Agora, é necessário dizer que esta adoração tem que ser em conformidade com o padrão, com a vontade do Criador. A adoração não pode ser de acordo com aquilo que eu penso ou imagino. A adoração tem que ser de acordo com a vontade do Criador. Ora, é natural que assim seja, pois se Deus é o Criador e Ele criou todas as coisas para a sua glória, evidentemente e naturalmente, Ele vai pedir que a sua criatura o adore de acordo com aquilo que Ele quer e Ele requer ser adorado. É todo direito, e Ele tem todo o direito pelo fato de ser o Criador. Ele exige adoração, só que não uma adoração qualquer, uma adoração dentro daquilo que Ele requer de nós, tá bom? Então, em resumo, tá certo? De uma maneira geral, o segundo mandamento trata deste princípio. Como Deus quer ser adorado. Aí ele vai dizer, dito tudo isto, vamos voltar agora para o texto. Como é que Deus quer ser adorado? Versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me amam. Então Deus está dizendo, não recebe adoração por meio de um padrão que ele não estabeleceu, ou seja, através de uma representação, seja ela de imagem, de uma escultura, de qualquer representação que tente, né, mostrar ou representar a figura do Criador. Então, o que Deus está dizendo aqui é que Ele quer e exige a nossa adoração. Só que essa adoração não deve ser por meio de qualquer imagem representativa do Criador, seja no céu, na terra ou debaixo da terra. Então, a adoração legítima não é uma adoração que é aprovada, recomendada e exigida por Deus em relação às suas criaturas. Então, todos nós temos que adorar ao Senhor. Entretanto, esse padrão de adoração não é de acordo com aquilo que eu penso ou imagino. E aí ele dá um exemplo. Ele não recebe adoração por intermédio de figuras ou representações dele. Por quê, irmãos? Por uma razão muito simples. Às vezes a pessoa diz, né? Não, ali não
é Deus, ali não é Jesus, né? É uma representação, é um simbolismo que aponta para Cristo. Não importa, ele proíbe esse tipo de adoração por uma simples razão. Quem já viu a Deus? Você já viu Deus? Você que está me assistindo, já viu Deus? Como é a afeição de Deus? Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém sabe como é a sua afeição, porque na verdade Deus não tem corpo. Então Deus é espírito. Deus é espírito. Logo, fazer qualquer representação de Deus é uma representação falsa, por mais que haja sinceridade. As pessoas dizem, não importa o coração. Não, não importa o coração. Importa adorar a Deus de acordo com como Ele estabeleceu. E se Ele diz que não aceita esse tipo de adoração, não importa quão sincero você esteja, você está errado, você está indo contra aquilo que Deus estabeleceu. Porque qualquer representação de Deus, da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma representação falsa. Porque Deus não tem corpo, Deus é espírito. Ninguém jamais viu a Deus. Como eu vou fazer uma representação de algo que eu nunca vi? Logo, o resultado vai ser sempre uma deturpação, uma representação falsificada da divindade. Por isso nós não devemos aderir uma adoração a Deus por meio dessas representações visíveis. Mas então a pergunta continua, o sinal caiu um pouquinho aqui, a gente vai repetindo. Mas Jesus teve corpo, alguém vai argumentar. Jesus teve corpo, então opa, eu posso fazer a representação. A mesma pergunta continua. Você viu Jesus? Sabe como Jesus era? O Evangelho diz, nos evangelhos que retratam a vida de Cristo, diz como Jesus era fisicamente? Não diz. Não diz se Jesus era negro, se era careca, cabeludo, barbudo, se era gordo, magro. Não diz. Não há nenhum versículo nos evangelhos que descreva Jesus fisicamente. Jesus era desta forma, tinha olhos azuis, como a gente vê no cinema, como a gente vê em algumas representações falsas de Cristo, aquele Jesus cabeludo, olhos azuis, né? Aquele galã dos Estados Unidos. Não é nada disso, é uma representação falsa, porque ninguém no nosso mundo contemporâneo, na nossa existência, viu Jesus. E aqueles que viram Jesus não descreveram seus aspectos, ou seja, os evangelhos. Logo, a máxima continua também. Qualquer representação visível de Cristo é uma representação falsa, porque não há uma descrição física de como era Jesus. Você diz, mas ele era homem, eu posso fazer uma figura de homem e aplicar a Cristo também não pode, porque além de homem, Jesus é Deus. Ele é o Emmanuel, o Deus conosco. Então você pode até fazer a parte humana de Cristo. Está aqui, estou fazendo olhos, né? Jesus tinha boca, nariz, perna, braço, está aqui. Aqui é Jesus físico, certo? Só que não é o Jesus completo, porque o Jesus completo ele é divino. Se eu faço só uma parte de Cristo, logo é um falso Cristo, porque Jesus é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Como numa imagem, numa figura, numa foto, eu vou representar Cristo na sua perfeição e inteireza, visto que ele tem duas naturezas, a divina e a humana? Como eu descrevo a natureza divina de Cristo? Impossível! É impossível. Logo, a despeito dele ter corpo, mas pelo fato dele ser divino, qualquer representação de Cristo é uma representação falsa, porque ele é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Logo, eu não posso aderir a uma representação visível de Cristo, né, com o intuito de adorar ele através daquilo que eu posso ver, ou tocar e imaginar. Então, espero que tenha ficado claro. O segundo mandamento, em resumo, é Deus exigindo a nossa adoração. Só que a nossa adoração, o nosso culto, deve ser dentro daquilo que ele estabeleceu para nós. Deixa eu continuar aqui com você. Talvez você que esteja me assistindo, eu não estou conseguindo visualizar
quantas pessoas estão agora aqui conosco, e nem estou um pouco distante aqui, minha visão não está muito boa, mas eu creio que a maioria seja evangélica, né? Tem os nossos amigos católicos, outras pessoas de outras denominações, e você talvez esteja dizendo: olha, pastor, o primeiro mandamento até que eu realmente tenho problemas. Agora, só voltando, caiu um pouquinho aqui o sinal. Agora, em relação a esse segundo mandamento, eu não tenho problema, porque eu não faço nenhum tipo de imagem, de escultura. Então, como evangélico, eu não tenho problema nessa área. E é aí que se engana. É aí que a gente se engana, irmãos, porque quando Deus diz que ele deve ser adorado dentro daquilo que ele estabeleceu, embora ele dê esse exemplo de representação de imagens, mas o princípio norteia muitas outras áreas do culto a Deus, e que muitas vezes o povo evangélico está infringindo, está adorando a Deus de uma maneira que ele não pediu, não exigiu. Portanto, estamos prestando um falso culto a Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Você, como evangélico, talvez esteja adorando a Deus como ele não exigiu que você adorasse. Portanto, que o nosso serviço está sendo inútil, que Deus não está recebendo o nosso culto. Pare para pensar um pouco sobre isso. Pense naquelas igrejas, entre aspas, ditas evangélicas, que adoram a Deus com muitos rituais dentro do culto que Deus não exigiu. Há um sincretismo, uma mistura pagã dentro das igrejas evangélicas hoje, que você não sabe diferenciar o que é a igreja evangélica e o que é um centro de macumba. Não é verdade? Eu estou mentindo? Não cabe aqui estar citando o nome dessas denominações. Creio que você deve saber. Mas é rosa ungida, é uma foto de um ente querido para orar sobre essa pessoa, é o culto com tanta coisa dentro do culto, que deixa de ser culto, parece mais uma celebração espírita, um centro de macumba. E esse tipo de coisa claramente é contra aquilo que Deus requer do nosso serviço cultico, da nossa adoração a Ele. A adoração a Deus é em espírito e em verdade. Eu não preciso desses artifícios, eu não preciso desses arranjos no culto. E sem falar nessas igrejas moderninhas de hoje, né? Com gelo seco, aquela fumaça, parece um show gospel, né? Que as pessoas não estão indo para o culto servir a Deus, e estão indo para assistir um show gospel, né? Com muitas músicas, aquele gelo seco subindo, aquelas luzes, parece uma discoteca. Você, rapaz, eu estou numa igreja ou estou numa discoteca? A pessoa não sabe diferenciar. Então para pensar sobre isso, irmãos. Às vezes a gente foca numa determinada religião, essa não adora a Deus, mas muitas vezes o povo dito evangélico está muito distante, mas muito distante daquilo que Deus requer de nós. Pense sobre isso. O que é que deve ter no serviço a Deus, na adoração? Somente aquilo que a Bíblia nos ensina que deve ter. É aquilo que os nossos pais reformadores nos ensinaram, deixaram como herança, que é o princípio regulador do culto. Eu devo adorar a Deus somente como Ele requer nas Escrituras. Ou seja, o que é que deve ter no culto? Aquilo que a Bíblia manda que tenha. Coloca-se reunião de 318 pastores, coloca expulsão de demônio, coloca rosa ungida, coloca travesseiro ungido, coloca-se tanta coisa no culto que Deus não pediu. Então este culto não é um culto puro, santo e aceitável diante de Deus. Ele não aceita esse tipo de adoração. A adoração é dentro daquilo que Deus estabeleceu, fora da Bíblia, ou está expressamente nas Escrituras a maneira como devemos adorar, ou nós não devemos acrescentar absolutamente nada, porque a Bíblia não menciona. A Bíblia não fala de berimbau,
né, de capoeira. Vamos adorar a Deus numa roda de capoeira, fazer um culto aqui no meio do... Não vai ter pregação não, vai ter agora uma roda de capoeira aqui. Logo, esse tipo de coisa não está expresso claramente na Bíblia, então não deve ter isso no culto. Tá bom? Não deve ter isso no culto. O culto é para Deus e tem que ser da maneira que Ele requer de nós. Tá certo? Da maneira que Ele requer de nós. Evidentemente, irmãos, nós vamos ampliando um pouco mais as implicações do mandamento. Ele não apenas se restringe ao culto público, mas também ao nosso culto, e aí eu gostaria de categorizar o nosso culto particular, nosso culto privado. Ou seja, se Deus ele é tão exigente na maneira como publicamente Ele deseja ser adorado pelo seu povo, não é menos que isso que Ele exige quanto ao nosso culto público, a nossa privado, a nossa vida de adoração ao Senhor. Como eu devo viver aqui? Não é como eu penso, como eu imagino. Eu devo viver conforme as Escrituras. Nós também herdamos dos nossos pais uma outra grande verdade central da fé cristã, que é só as Escrituras. As Escrituras são a regra de fé e prática. Como Deus quer que você viva a sua vida. Como você bem imagina, para onde o seu coração inclina, para onde o seu nariz aponta. Não, você deve viver de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. As Escrituras devem ser a regra de fé, o que eu devo crer. Está na Bíblia, nada fora da Bíblia. Ah, mas alguém disse que viu um anjo, uma visão que falou isso. Está nas Escrituras? Não, se não está, eu não creio. E a maneira como eu devo viver também está nas Escrituras. Então, este mandamento, desde a aplicação geral para todo o povo, mas ele termina também no privado, no nosso culto particular, na minha vida de adoração a Deus. Eu devo viver não como eu imagino, como eu penso que seja melhor, tomando as decisões que o meu coração entende que seja melhor para mim. Não, eu devo viver de acordo com a vontade de Deus revelada nas Escrituras. A Bíblia deve ser a nossa regra de fé e prática. O que eu devo crer a respeito de Deus está na Bíblia, deve estar lá. E como eu devo viver, Deus revela na sua palavra. Entender sempre, irmãos, que a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Às vezes nós queremos até maquiar a maneira como cultuamos a Deus, a maneira como servimos, dando aquela velha desculpa, né? Não, pastor, mas importa a sinceridade. Não. Para Deus não. Não importa a sinceridade. Importa estar dentro da verdade que Ele estabeleceu. Você pode estar sendo sincero, mas está totalmente errado. Totalmente errado. Pegue um muçulmano que mata muita gente. Ele mata com sinceridade. Ele acha que Deus vai lhe dar no além 7 virgens, favo de mel por toda a eternidade. Ele faz aquilo com sinceridade, com devoção. Mas você acha que uma pessoa dessa está salva de acordo com as Escrituras, a despeito de toda a sinceridade dela em servir a Deus? Claramente não está, que a Bíblia condena tirar vidas, assassinar pessoas. Não? Então, sinceros, mas errados. Pense sobre isso. Você talvez esteja servindo a Deus de uma maneira errada, totalmente errada, e você está no afã de que está sendo sincero e por isso Deus aceita. Não. Se não estiver de acordo com o padrão que Ele estabeleceu, Deus não vai aceitar. Ah, pastor, e existe alguma igreja perfeita que se encaixe dentro da vontade de Deus? Não. Mas aí você precisa julgar de acordo com a Bíblia. Aquelas que estão mais próximas da Bíblia, existem aquelas que estão mais distantes, e existem aquelas que nem igreja são mais. Então, o padrão para você verificar, analisar qual é uma igreja certa onde você possa servir e adorar a Deus, deve ser as Escrituras, devem ser as Escrituras. Essa daqui está adorando como Deus quer, as Escrituras, só as Escrituras, irão julgar de maneira correta e nos iluminar em relação
a igreja que devemos ir e como devemos servir a Deus. Existem aquelas que estão menos puras, que estão adorando a Deus, estão na verdade, mas imaturas em muitos pontos. Existem aquelas que já estão totalmente distantes, que embora julguem sinceridade, mas já são sinagogas de Satanás, porque estão totalmente alienados da palavra de Deus. Devemos estar firmes nas Escrituras. Como eu devo viver, como eu devo servir a Deus, tem que estar na palavra. Agora, sempre entendendo, irmãos, que o nosso desejo sincero de viver como a palavra de Deus requer de nós deve sempre nos apontar para a pessoa de Cristo. Porque por mais que você se esforce, por mais que eu me esforce, por mais que a gente tente ensinar a nossa igreja a maneira correta de adorar e de servir a Deus, a nossa igreja não é perfeita. A igreja presbiteriana não é uma igreja perfeita, porque é formada por pecadores imperfeitos, a começar por mim, o pastor. Sou o principal daqui do Icó, sou o principal dos pecadores. Mas isso não deve, porque pela graça de Cristo Ele já me libertou dos meus pecados, do cativeiro do Egito, da condenação. Agora, apesar de eu reconhecer que eu nunca vou cumprir fielmente todo o padrão que Deus requer de mim, mas como gratidão, eu vou me esforçar para andar cada vez mais dentro daquilo que Deus quer. Esse é o compromisso do verdadeiro cristão. Não é alguém que é relaxado, eu nunca vou cumprir, eu nunca vou viver isso, então eu vou viver no pecado mesmo e pronto. Então, senão você nunca foi liberto. Agora, se você foi liberto, o seu desejo é se enquadrar, se encaixar, cada vez mais adequar a sua vida ao padrão das Escrituras. E aí você julga por si só. O seu padrão de culto, de vida, está embasado no compromisso com a palavra de Deus? Se sim, provavelmente você é alguém que foi liberto do cativeiro. Agora, se não, se isso é irrelevante, se você não está nem aí para essas coisas, muito provavelmente você ainda está escravo lá no Egito. E que Deus tenha misericórdia de você e de nós. Bom, olhe sempre para Cristo. Ele é aquele que nos libertou. Ele é aquele que cumpriu toda a lei por nós. E Ele é aquele que está conosco e que nos capacita para viver em conformidade com aquilo que Deus requer de nós. Nele nós temos a força dada pelo Espírito Santo que Ele nos concedeu, que nos convence a cada dia do pecado, da justiça e do juízo, para enfim chegar até a uma vida de perfeição, de acordo com a glória do próprio Cristo. Serem perfeitos assim como Ele foi, é o mandamento, é a lei do Senhor. E a única forma é nos voltar para Deus por meio da sua palavra. Que Deus nos abençoe e que Ele nos faça instrumentos de adoração e que sejamos não apenas sinceros na adoração, mas que sejamos verdadeiros, adorando a Deus em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele faça você um instrumento de adoração verdadeira. Que Ele olhe para você como aqueles que Ele está procurando. Os seus adoradores, que o adoram culto a Deus. Coisas, arranjos que agradam o nosso coração e não agradam o Senhor. Arranca isso de nós. E que não haja apenas sinceridade, mas haja firmeza na verdade, para que os nossos cultos, para que a nossa vida de adoração ao Senhor esteja dentro das Escrituras, do padrão que o Senhor estabeleceu, para que assim o Senhor seja servido de se agradar de nós, e assim também temos nós uma vida abençoada pelo Senhor, no nome de Jesus. Abençoe cada um que está assistindo, convence do pecado, da justiça e do juízo, e faz-nos, ó Deus, teus adoradores, verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. É em Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe. Gente, muito obrigado por cada um que esteve conosco, continuou até agora. Agradecer aos que irão assistir posteriormente, depois pelo Facebook. Deus abençoe. Se você puder compartilhar para que outras pessoas tenham acesso à pregação da palavra, nós agradecemos muito. Esse é o nosso intuito.
é para que a palavra do Senhor possa se estender e alcançar muitas vidas, tá bom? Lembrando do nosso compromisso, quarta-feira, às 19 horas, estaremos aqui com o nosso momento de oração, orando pela vida dos irmãos, pelas nossas famílias, pelo nosso Brasil, pelo mundo, pelos nossos governantes, para que Deus tenha misericórdia de nós. Então aguardo você até quarta-feira, às 19 horas, se Deus assim nos conceder. Que Deus nos guarde e nos livre de todo mal e que Ele abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém.